tarde, doutora Emanuele Mendonça. Boa É tarde. um prazer ter a senhora aqui conosco, né, no nosso podcast aqui, Pode Crer, da Escola Osano Gomes. Onde é um projeto da escola, né, onde eles trazem pessoas importantes aqui da cidade para ser entrevistado, para inspirar os alunos aqui da escola. E eu sou o aluno Samuel Siqueira Eu sou o aluno Francisco Gustavo. e a gente vai entrevistar a senhora, perguntar mais sobre como é que foi essa decisão de ser advogada, como é que está a tua carreira e algumas leis. Algumas vezes da tecnologia atual, né? Que está acontecendo muitos crimes onde usam as redes sociais para isso. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Que são algumas do nosso público e vamos esperar uma resposta da senhora que corresponda às perguntas. Certo. Mas como é que foi essa decisão, assim, de ser advogada? De onde foi que veio isso? A senhora sempre quis ou... Sim, desde criança, assim, disse a pessoa quando não dá para outro curso, ela vai para direita, né? Né? E aí, eu sempre quis, meus pais também sempre me incentivaram muito. E então sempre foi esse meu objetivo, sabe? Eu nunca quis outro curso de saúde, com esse negócio de sangue, né, pra mim. Não dá, não tem essa sensibilidade. Eu prefiro livro, sempre gostei de ler. Quando eu era criança, eu implorava pro pai para ele me levar pra biblioteca. Assim que eu aprendi a ler, eu já estava Tudo. em tudo. Queria porque queria ir pra biblioteca. No tempo, a biblioteca era ali onde é a UME hoje. Então, sempre foi assim uma vocação. E é uma coisa que hoje em dia tem muito pouco, né? Essa galera daqui na nossa cidade procurar mais sobre livros, estudar e Isso, pensar mais no futuro. É uma coisa que tem exatamente. pouco hoje em dia. Mas como é que foi assim, quando tu começou a estudar, quando tu começou a fazer a faculdade? Foi difícil? Foi um pouco desafiador porque é muito diferente a faculdade do teu ensino médio. É completamente diferente. No ensino médio, os professores ainda ficam assim no teu pé, vamos estudar, vamos estudar. Quando chega na faculdade, os professores não estão nem aí. Se tu estudar bem, se não, porque na hora você vai ser provado é no mercado de trabalho. Então, assim, foi desafiador, mas graças a Deus eu tinha uma turma muito boa, todo mundo era muito dedicado. E aí, quando você tá assim no meio de pessoas que são aplicadas, você também é influenciado, né, a sempre estar estudando mais, a buscar ser melhor, a se destacar, a ter mais conhecimento, porque você não quer ficar para trás. É, Então, Por isso que é sempre bom manter essas amizades, né? Porque sim, diz quem tu amas, quem tu és. E, tipo, o grupo que tu tiver vai te ajudar. Se tu ajudar o teu amigo a chegar no topo, tu vai estar lá junto com ele. É uma coisa que é exatamente. uma verdade, assim, mãe. É uma coisa que deve ter aqui nas escolas, em geral. Isso. Mas quando tu começou lá, virou advogado, como é que foi os primeiros processos? Foi difícil? Assim, para um jovem advogado, é sempre um pouco complicado, né? Porque você tem que criar aquela credibilidade com os teus clientes. Então, quando você não tem aquela experiência, as pessoas ainda ficam um pouco receosas, né? De estar entrando com os processos e tudo mais. Mas é aquela coisa, o difícil é o início. Depois que você começa, realmente você vai criando mais credibilidade, vai aumentando a tua clientela. E é isso. Eu acho que, na verdade, qualquer carreira, o difícil vai ser o É, o início. início, isso é É sempre o complicado. início. Isso é começar. Exatamente. E como é que tá atualmente assim, os clientes? Tá indo bom? Sim, graças a Deus. Eu tenho atuado muito no direito do consumidor, e o que é muito interessante, porque ele trata, muitas vezes, há muitas fraudes relacionadas a isso, no direito do consumidor, muita coisa envolvida, especialmente nos dias atuais, que tem muita tecnologia, muitas coisas envolvidas assim na internet, enfim, estelionato, enfim. Sim. E como é que o que a senhora acha, tipo, falando agora em questão da sua opinião e também das leis sobre cyberbullying, assim, cyberbullying? Então, é uma coisa que as pessoas elas acham que internet é terra sem lei, né? É. Mas não é. Então, assim, já tem legislação referente a isso, para combater o cyberbullying. As pessoas elas acham que por estarem atrás de um computador elas podem fazer o que elas quiserem, mas não é bem assim. Hoje em dia, a tecnologia ela tem avançado para estar buscando o endereço IP das pessoas, então você pode ser rastreado. As pessoas podem encontrar você. Então, se você está praticando cyberbullying, não deve ter essa sensação de que eu posso tudo, ninguém vai descobrir. Não é assim. E pode ser punido também. Um de menor, ele é punido no mesmo nível de uma pessoa de maior. Não.
No caso, uma pessoa maior de idade, ela vai responder criminalmente, mas o menor de idade, ele já vai responder de acordo com as leis aplicadas a ele. Não é da mesma forma, sabe? Diferente. É diferente. É um recado, né, que deixa para Exatamente. o povo, assim, em geral, nos alunos, porque acontece muito, né, brincadeirinha, não, só estão brincando, Isso. fazem Porque figurinha. assim, ó, os menores de idade, eles já cometem ato infracional, não é crime. Então, eles não vão responder da mesma forma. Tanto criança não responde de forma nenhuma, adolescente já vai ter cometido esse ato infracional. Então, é diferente. Quando é criança, quem é punido pelo cara? Assim, não vai ser. Se houver algum dano material para a pessoa, no caso, vai ser os pais que vão responder, né? Por dano material. Exatamente. Mas é aquela coisa, a gente tem que ter muito cuidado no ambiente virtual. Não é terra sem lei. Hoje em dia, principalmente os pais, eles têm que ter muito cuidado com os filhos, porque eles podem acabar sendo vítima, né? Vítima de golpes, vítima de estupro virtual, vítima de muito tipo de coisa que na internet realmente a pessoa precisa ter um controle, precisa ter esse controle parental. Os pais, eles precisam estar controlando, sempre observando o que é que os filhos estão consumindo na internet, porque às vezes pode acabar até se isolando ou tendo outras consequências, danos psicológicos, né, na criança ou no adolescente. E isso vão ser coisas que vão se repercutir durante toda a vida. Pior que é mesmo, tem muita adolescente, né, que acha, tipo, não, a minha mãe é controladora, que é só mexer no celular, né, se Isso. conversa, mas acaba então uma proteção, né? Exatamente, Já tem, exatamente. que a senhora acha daquele caso lá que teve lá no Discord, no King, lá onde ele fez estupro virtual, né? Sim, ele Fez, incentivava, né? Ele tem um incentivava. grupo em geral, assim, Isso. várias pessoas. Acontece muito. Também teve o período lá do Baleia Azul também, né? Que incentivava o suicídio. No ambiente virtual acontecem diversos crimes. Essa é uma coisa que a pessoa tem que ter muito cuidado. É, e, tipo assim, a gente tem que saber que a gente pode fazer as nossas escolhas, mas será se a gente está apto a assumir as consequências dela? É por isso que uma criança a gente tem que ter cuidado dobrado, porque uma criança não vai assumir as consequências dos atos delas. Um adolescente também não. Então, tem esse viés que você disse, né? Ah, tá invadindo a minha privacidade e tal. Só que não é bem assim. Os pais têm que ter esse controle. Até porque essas consequências podem vir para o filho e podem vir para os pais também. Porque é uma coisa que Exatamente. atrapalha a família também. Isso. Só que assim, não é para o pai. É claro que não vai tirar totalmente a privacidade do filho, da filha, mas é um controle de estar orientando, dizendo, meu filho, tenha cuidado. Tem muitos criminosos na internet, muitas pessoas que podem induzir você a querer manipular você. Então, assim, é um cuidado que tem que ser muito grande. Se muitos adultos caem em golpes, quem dirá criança, quem dirá adolescente, né? É verdade. Pois é. É uma coisa que tem que ter mesmo, né? Tem que ter, proteger a criança, porque às vezes pode chegar um cara falando que é amigo, né? Fala, nossa, teu amigo, pô, mandou uma foto aí, não sei o quê. Ou Exatamente. também, né, essa coisa Ou de manipular. manipular, que é uma coisa que Isso. tem muito, né? Querer dizer que tá vivendo um romance com uma criança, com um É, adolescente. Você não sabe a idade da pessoa que você tá conversando. Sabe? Às vezes um adulto lá, vê uma foto de uma menina, de um menininho lá, e pensa, não, é adolescente. E aí vai e mente a idade. Não, uma pessoa, sei lá, de 40 anos diz que tem 20, coloca uma foto de outra pessoa. Então, assim. esse negócio de fake também. Exatamente, muitos fakes. Então é uma coisa que os pais eles têm que orientar diariamente, diariamente, porque é uma coisa que a pessoa hoje em dia ninguém vive sem internet. É uma coisa global. É exatamente, não. Uma coisa que tem no mundo todo. E a questão, né, dessa aí também, que a gente faz quanto, agora falando dos idosos, como tu comentou, Uhum. a questão dos idosos. Teve aquele golpe lá, né, Do do INSS. Pix, manda 1.000, manda não sei Isso. quanto, recebe dobro. Olha, agora tá acontecendo algo muito comum com os advogados, que as pessoas estão acessando o PJE, né? As próprias empresas, eu acredito, veem quando saiu alguma sentença favorável ao cliente e manda mensagem para o cliente fingindo ser um advogado. Então, assim, é outro golpe virtual.
Porque geralmente muitos advogados aqui, principalmente no interior, cobram no êxito, né? Quando já o dinheiro da causa sai. E aí esse pessoal, esses criminosos, eles estão querendo que os idosos eles paguem uma quantia antes, dizendo que vão liberar um dinheiro, que não existe. Então, assim, é um cuidado que não tem idade. Todo mundo está sujeito a ser uma vítima de um crime virtual, né? Exatamente. E a gente vê também, uma coisa que a gente vê muito no curso do direito é o seguinte, que as leis, e muitas vezes o judiciário, ele não consegue acompanhar a mudança da sociedade. Então, assim, a tecnologia está todo dia avançando mais, as pessoas, o modo de realmente lidar com isso, sempre avançando. Só que para criar uma lei tem todo um processo. Assim, isso acaba não acompanhando, a legislação acaba não acompanhando as mudanças da sociedade, e muitas vezes o poder público ele está de mãos atadas diante de certas situações. E a gente vê assim, a gente sabe que os três poderes, cada um tem o seu poder, mas eles também se complementam. E muitas vezes, na omissão do legislativo, o judiciário tem que suprir. E aí o judiciário se depara com diversas demandas que realmente não consegue. Tem que inovar nessas decisões, ou então não consegue por não ter uma tecnologia tão avançada disponível para estar, sabe? Eu sei. Será que é um cafezinho? Não, obrigada. Não. Não, Pois que, como a senhora falou, né? Um fato é uma verdade, né? Tem que exatamente. estar sempre em alerta nessa situação. Isso. Então, são diversas. Eu poderia te dar tantos exemplos, assim, de pessoas, nesse caso, de acharem que estão falando com alguém, estarem falando com outro, depois sofrerem ameaças. Olha, também tem o revenge porn, uma coisa, tipo assim, a expressão, que é quando são divulgadas fotos íntimas de alguém e aí ela sofre ameaças. E a gente sabe que o conteúdo, quando ele cai na internet, é muito difícil sair. Então, se saem umas fotos aí de alguém, para serem retiradas é muito complicado, assim. A gente sabe que alguém pode baixar, exatamente, pode baixar no seu celular e ali vai ficar. E em qualquer momento pode soltar de novo. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, justamente por isso, porque os métodos investigativos eles ainda não estão tão avançados, tão aprimorados para atender toda a demanda, ou o judiciário também muitas vezes não consegue suprir isso, né? Os golpes estão cada vez mais verossímeis, assim, eles estão cada vez Não, mais elaborados, às vezes nem parece que é golpe. Eu tive um tio e cliente também que ele estava com uma dívida em uma loja que ele nunca foi na loja, mas te fizeram um cartão no nome dele. Ele foi. O nome dele foi para o Serasa. Ele não conseguia fazer outras compras de alto valor porque o nome dele estava sujo. Passou por constrangimentos. E assim, o que é que aconteceu? Vazamento de dados. O CPF dele foi vazado. Uma pessoa de outra cidade fez um cartão no nome dele e fez a dívida. Então, assim, exatamente, a pessoa faz. Sabe? Hoje em dia o estelionato tá a coisa mais fácil do mundo. Tem gente que só tá vivendo disso, por causa dos crimes virtuais. isso aí eu não sabia dessa. Exatamente, do vazamento de dados. Então, assim, às vezes, se tu colocar o teu nome na internet, tu te surpreende com o que que aparece. Com tantas coisas sobre você, sabe? Porque é fácil, mesmo, só pelo nome achar CPF. Exatamente. Então, a gente se surpreende com o que as pessoas podem fazer. Hoje em dia, a gente vê muita coisa. A gente é avisado quando a nossa senha é vazada, né? No celular, a gente recebe avisos de segurança, sua senha é fraca. Enfim, diversos avisos que a gente pode estar tentando evitar que os nossos dados vazem, essas coisas. Pois é, essa era uma dúvida que eu tinha aqui. Agora o Gustavo tirar algumas dúvidas dele aqui que não falou até agora. Eu queria perguntar para a senhora, na sua jornada estudantil, quem foi aquela pessoa que mais lhe motivou, mais estava ali do seu lado quando você Foram mais os precisou? meus pais, com certeza, os meus pais, até porque eles financiaram os meus estudos, né? Eles que pagaram, graças a Deus. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Eles que me incentivavam quando o negócio estava feio, era eles que me motivavam. No período assim do fim da faculdade, a gente passa por muito perrengue, porque é muita demanda, né? Mas graças a Deus eu sempre tive eles para me apoiarem. É sempre bom mesmo ter o apoio dos pais, da Isso, família, assim, porque é uma jornada difícil. isso, Independente do que a pessoa for fazer, exato. vai ser difícil. Vai ser difícil. Cada um passa por seus desafios, né? A gente nunca sabe o que que a outra pessoa está passando. Então, realmente, a gente precisa de uma rede de apoio. Na verdade, é um privilégio ter uma rede de apoio, porque muita gente não tem. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu espero que todos vocês também possam ter uma rede de apoio quando forem
entrar nessa vida universitária. Sim. Para a senhora, assim, hoje aparece muitos casos no seu ambiente de trabalho. Sim, sim. Aparece muito esse caso de gente que dá golpes na internet, faz cyberbullying. Não, cyberbullying não aparece muito. Mas já aconteceu. Inclusive, eu fiz um acompanhamento recente por esse tipo de coisa. A pessoa estava recebendo mensagens ofensivas. E acontece, mas não são casos recorrentes. Agora, em relação a golpes, muitos, sim. Golpes, assim, é uma coisa que a gente fica surpreso. Não tal esse escândalo do próprio INSS que está tendo agora, né? Uhum. Houve vazamento de dados, as pessoas estavam tendo acesso à aposentadoria, né, dos idosos, dos aposentados e tal. E os sindicatos estavam fazendo descontos indevidos. Então, tudo isso, como é que eles tiveram acesso a isso? Ambiente virtual, de algum jeito. Como Exatamente. é que faz para resolver esse problema assim? Nesses casos, a pessoa pode também estar cancelando no próprio INSS, mas está uma bagunça, porque assim, na nossa realidade, nós que somos mais jovens e acompanhamos o ambiente tecnológico, é simples, vai lá e cancela, né? Mas para as pessoas que são mais idosas, muitas vezes analfabetas, quem dirá saber mexer em celular, em computador para estar cancelando? Então é uma realidade completamente diferente. E eles se aproveitam disso para aplicar os golpes. Se aproveitam disso. Qual é a sua opinião perante essa falha, digamos assim, do INSS com os dados dos clientes? Isso é o mais completo absurdo, sabe? Olha, se você prestar atenção, tem gente que vai preso e passa anos na cadeia porque roubou, sei lá, um absorvente. Roubou não, furtou. Foi no comércio, pegou ali uma câmera, viu, a pessoa foi lá e foi presa. E aí, às vezes, furtou uma, duas, porque na primeira tem o princípio da significância, não. Mas aí depois, uma, duas, três, mas coisas pequenas. Aí você pega. E tem um rombo desse na Previdência, 90 milhões, o estimado, que pode até ser mais, 90 milhões, e ninguém vai preso. Mas uma pessoa que roubou um absorvente no comércio vai. Roubou não, furtou, aliás. Uma pessoa que furtou um sabonete, coisas assim, pequenas, sabe? E não que eu esteja validando esse tipo de atitude de maneira alguma, eu não valido. Exatamente, todas as ações são erradas, mas a gente pensar que uma pessoa está sendo presa por uma coisa tão pequena, enquanto outras roubaram milhões de dólares, furtaram, tiraram, foi um estelionato no caso, né? Realmente pegaram milhões de dólares, ó, de reais, dos idosos e ainda assim não vão responder. É uma coisa que também é uma falha, né, na lei brasileira. Uma falha Isso. assim. Que tem pessoas que basicamente se passam impunes por causa dessas coisas. Muitas vezes, ainda mais, olha, tantas pessoas assim que a gente tem que pagar impostos, né? Mas muitas vezes os impostos dessas pessoas mais ricas, dessas pessoas milionárias também não são perdoados. Mas tem gente presa por coisa ínfima, enquanto os milionários estão soltos, sendo que provocam rombos, né, na economia do país. É complicado aí. Essa questão do país é digamos, dá muito, tipo, muito trabalho para se falar, porque é muita coisa. E é muita lei em cima de pouca coisa e pouca lei em cima de Pois essa é. questão aí de Assim, na votos altos. aplicação, né? Isso. Aplicação. A lei, teoricamente, deveria ser para todos, mas Mas não é, né? Na realidade, a gente vê que é bem diferente. A pessoa que se passa muito. Exatamente. Sei que, ó, dinheiro, pô, muda muita coisa. Muita coisa. E aí a gente teve avanços assim nesse ambiente, no ambiente virtual, na legislação. Eu até anotei aqui a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que fala sobre como as empresas elas têm que cuidar dos dados das pessoas, porque a gente vai ali fazer uma compra, coloca a nossa senha do cartão, coloca o número, a gente vai se inscrever em algum concurso, vai se inscrever em algum curso, tem que colocar o CPF, tem que colocar o nome da mãe, e assim a gente vai espalhando os nossos dados aí pela internet. Então, assim, essa lei, ela foi um avanço porque ela orienta as empresas em como devem proceder em relação aos nossos dados. A gente pega, acessa um site, aceitar cookies, aí a gente aceita logo. Então, assim, muitas vezes a gente é muito explicente, né, em relação aos nossos dados pessoais e isso nos sujeita a muitos golpes virtuais. Mas a gente teve esse avanço, né, que foi a LGPD, que foi nesse sentido, de estar protegendo os dados das pessoas. Hum. Pelo menos foi um avanço, né? É, é, ainda tem muito a avançar, mas Tá,
pelo menos melhorou um pouco. Isso, melhorou um pouco nesse sentido. Só que ainda tem muita coisa a ser estudada, porque na verdade é até difícil legislar sobre esse tipo de coisa por faltar conhecimento. Assim, ainda é uma coisa que a gente está vendo a sociedade mudando e a gente tem que realmente cuidar. O legislativo, o judiciário, de ver como que vão lidar com essas causas, né? E acompanhando. E assim, Exatamente. se Exatamente. mantém parado, tem que se adaptar Isso. ao mundo atual. Isso, Essa é a questão, exatamente. tem que se adaptar ao mundo atual. O problema é justamente essa morosidade, essa lentidão, né, da gente ver respostas significativas para esses problemas. Olha, sobre esse caso do meu tio aí do cartão, né, que fizeram no nome dele, quando ele entrou em contato comigo, ele estava muito, assim, muito aflito, porque ele nem sabia o que fazer. Do nada estão com um cartão aí no teu nome, Samuel, teu nome no Serasa. E aí tu vai ficar, gente, agora, tua sorte é que teu pai é advogado, né? Mas aí você vai ficar, gente, o que que eu vou fazer? Uma pessoa assim que já não tem muita noção desse meio jurídico, ela já vai ficar assim desesperada. Poxa, agora como é que eu me Daqui a livro? pouco, Como é que eu me livro dessa dívida? Porque tá no meu nome, mas não fui eu que fiz. Como é que eu vou me livrar? é Sabe? complicado. Então, assim, a gente vê que uma parcela pequena da população, ela tem conhecimento sobre como proceder em situações assim, sobre como proteger os seus dados na internet, sobre como se proteger na internet, né? Então a gente vê assim, olha, um exemplo também dessa questão do vazamento dos dados. A gente recebe ligações de diversas pessoas, diversas empresas no nosso celular, de São Paulo, de tanto lugar, sabe? Pessoas que a gente não conhece, mas a gente recebe as ligações, por quê? E a gente não sabe onde foi que eles conseguiram o nosso número. E é um problema assim que realmente Tem que mudar. tem que mudar. Porque fica complicado assim, Isso. tá a vida da população. Pessoas mais velhas que fica facilmente caem nesse tipo de golpe. Exatamente. Aí, Gustavo, tem outro? Tem gente que vai fazer, por exemplo, eu vou fazer uma conta. Aí o aplicativo vem me dando vários termos. Aí eu não leio nenhum daqueles termos, chego aceitando tudo. Qual é o recado que a senhora deixa para essas pessoas? Rapaz, eu poderia. Eu não sei nem o que dizer, que recado deixar, porque eu faço a mesma coisa. Todo mundo. Gente, porque eles colocam os textos tão grandes, Dá né? preguiça de Dá Dá, ler. uma preguiça de ler. Você só baixa assim. Exatamente, só sai aceitando tudo. Então, assim, o ideal seria ler, mas a gente sabe que ninguém vai, né? é, Só que nessas questões, assim, já são mais. A pessoa tem que ter mais cuidado em outros quesitos também, assim, realmente editar, de não entrar em sites que não sejam confiáveis, de sempre ter um antivírus ali no seu computador, no seu notebook, né? Realmente tem outros cuidados que a pessoa pode ter. Eu não vou falar em relação a essa questão de aceitar, porque eu também faço, mas outros cuidados nesse sentido, da pessoa ter cuidado com os sites que acessa, ter cuidado em ter o seu antivírus, não sair falando com estranhos, pessoa que você não conhece, você acha que tem uma foto do perfil ali, mas pode ser outra. Então tem que ter diversos cuidados, né? Quando está nesse ambiente virtual. Tudo mesmo. Também. É porque é uma coisa que tá fora do controle de todo mundo, né? Olha essa Isso. parada de ler, né, tudo, que o Ninguém povo hoje vai. em dia quer coisa rápida. Se tu for ver vídeos da pessoa, a maioria das pessoas assiste vídeo curto, porque não tem paciência mais de assistir vídeo longo. Exatamente, ninguém tem mais paciência, porque hoje em dia a nossa vida é dessa forma. A gente quer coisas que sejam mais. O tempo passa muito rápido, a gente quer aproveitar ele da melhor forma, sabe? Então a gente não vai passar meia hora. Isso é muito útil na faculdade, acelerar vídeo. Aí meu pai chegava assim, quando tava me vendo assistindo vídeo aula, ele, menina, como é que tu entende o que eles estão dizendo? Só que a gente se acostuma, eu coloco lá no 2.0 Assim, né? a gente se acostuma e entende o que a pessoa tá falando. Uma coisa que eu também faço muito na hora de estudar também, eu Exatamente. vejo um vídeo por cima, só o cara explicando. Pois é. É que às vezes até melhor, eu acho. Às Com vezes. certeza. Ainda mais quando você só tá revisando o assunto, é bem Essa mais é prático. essa é a Exatamente, é bem mais prático aí no. na questão. Isso. É uma coisa boa demais. E você recomenda para as pessoas, assim, aos alunos em geral, que é essa matéria, tu recomenda eles seguir a advocacia mesmo ou... Tipo assim, como tu falou, né? Teu sonho sempre foi seguir a Sim. advocacia desde o início, né? Quando era pequeno, essas Uhum. coisas. Mas tu acha, né, que
os anos vão passando, tá tendo cada vez mais advogados. Sim. Tu acha que daqui a um tempo vai ter tanto que vai me perder o sentido? Acho que não, Samuel, sabe por quê? Justamente por isso, porque a sociedade ela vai mudando tanto e vai ter mais leis, vão ter mais causas. Então, assim, sempre, advogado sempre vai ser necessário. Eu acho que vai ter mais áreas também. Vão ter mais áreas, exatamente. Olha, no tempo que eu fiz o curso, eu tinha uma determinada quantidade de disciplinas. Quando eu já estava terminando, eles alteraram a grade e colocaram, parece que foi direito marítimo, direito, outras áreas do direito, áreas que eu não vi. Mas quem está entrando na faculdade agora vai ver. Então, assim, o direito ele é muito amplo. Essa é um curso muito amplo que você realmente pode estar focando. Eu acredito que o mercado ele vai se tornar mais especializado, porque antes era um mercado mais generalista. Um advogado vinha e pegava diversas causas de diversos assuntos. Hoje não. Hoje as pessoas estão focando em se especializar. E ainda que tenham muitos advogados, porque realmente tem, ainda assim eu indico sim o curso, porque é um curso que, se você for ser político, vai ser útil para você. Se você for ser empresário, vai ser útil para você, porque você, ainda que seja empresário, vai ter noção do direito empresarial, vai ser mais difícil alguém te passar a perna, sabe? Você falou de política aí, mas se tirar uma dúvida aqui. Advogado pode entrar na política? Pode, Sabe que não? Tipo, se pode. candidatar, sei lá, prefeito. Sim, eu só não lembro se pode ainda manter a OAB. Então, parece que Exatamente, se tu eu não virar. me recordo. É que eu tava. Pelo que meu pai me falou, né? Se tu Sim. quiser ser prefeito, então tem que tirar tua vez. Isso. Mas aí isso é uma coisa assim que, ainda que você dê baixa na sua OAB, durante o seu mandato você vai exercer, mas depois você pode voltar, você nunca vai perder, sabe? Você pode voltar a ser advogado posteriormente. Muitos juízes se aposentam e voltam a ser advogados. Então, assim, eu acho que é um curso muito bom, justamente porque ele te dá uma noção muito ampla de toda a sociedade. Tu vai ter noção do direito consumidor, vai ter noção do direito empresarial, vai ter direito previdenciário, então tu vai ter uma noção mais ampla, tu vai estudar a história do teu país, que é uma coisa, quem gosta de história, nossa, muito bom, gente. História é. E ler, tu vai ler uns livros bem mais grossos do que esses aqui. Também tem uns que eu vejo lá Sim, em casa grande. exatamente. Então, assim, é muito bom, é um curso muito bom, eu recomendo ainda, justamente por isso, porque ele te dá uma gama de possibilidades, sabe? De você também estar, eventualmente, prestando um concurso, estar atuando em outros setores, hein? Então, ainda da própria defesa, né? Tu pode ser a tua própria Exatamente. advogada. Sim, eita, mas advogado não gosta de entrar em causa própria assim, não. Fica postergando, sabe? Empurrando com a barriga. Prefere entrar com o do cliente. Mas a gente entra se for necessário. Ou que não precisa gastar, Exatamente, não só, precisa gastar. só vai lá. Além que também a pessoa ela vai ter uma noção geral das coisas, né? De como Exatamente. tá a lei, saber se proteger e saber o seu direito também. Que é uma Exatamente. coisa que eu acho, tipo assim, deveria ser uma coisa geral. Todo mundo deveria saber o seu direito. Sim, Porque tem pessoas que não sabem que está no direito e acabam perdendo possibilidades. Você não exatamente. passa da perna porque não sabe que está no direito. Sabe que tá Exatamente. errado. Acontece muito, muito Por mesmo. isso que é bom, mesmo que a pessoa não queira seguir a carreira de advogado, direito, você bota a noção Sim. das leis gerais. Ó, você uma vez me disse que queria ser empresário, né? Era empresário? Empreendedor, né? Empreendedor. Eu acho que direito ainda é muito útil, porque justamente por isso. Você aprende a se comunicar, a comunicação é uma coisa na vida do empreendedor e sempre vai ter essa possibilidade. Inclusive, eu acho que é um dos melhores cursos para se fazer para quem pretende ser, sabe? Então, depois que falou que não para mim passa na minha cabeça, né? Eu acho que eu vou seguir a carreira direita, quem sabe. Exatamente, porque no caso você vai precisar de capital para investir, né? Então. Mas aí como é que vai ser? Tu pretende também, que eu falei, né? Tipo, tu é advogado, mas pretende criar alguma empresa de outra coisa. Futuramente, sim, eu pretendo ter outros tipos de renda, porque a advocacia é muito boa, mas também é muito imprevisível. Então, às vezes, tu recebe uma determinada quantidade um mês, outra quantidade no outro. Você Então, vai mudando. exatamente. Se for criar uma empresa, qual tu tá pensando? Eu não penso muito assim em criar empresas. Eu gostaria, assim, mais de investir em imóveis, essas Ah, coisas, eu acho. os valores. É, É bom, também. né? É bom, porque é sempre tentar evoluir, né? Exato, porque eu penso Ganhar assim, mais. exatamente, eu acho que eu penso assim, que quando a gente estiver morrendo, a gente vai lembrar do tempo que tu passou com tua família, tu vai pensar, poxa, eu deveria ter
passado mais tempo com minha família, eu deveria ter aproveitado aqueles momentos, sabe? Tu não vai pensar, poxa, eu deveria ter trabalhado mais. Então, assim, as pessoas perguntam, ai, Manoel, tu trabalha, é o que tu ama? Não, eu amo estar com minha família, eu amo aproveitar a vida de outras formas, não trabalhando. Mas a gente trabalha porque para usufruir dessas coisas a gente precisa trabalhar, né? Ninguém quer trabalhar. Exatamente. Essa é a verdade. É, Ninguém quer trabalhar. pois é, não é uma coisa que eu amo. Quando eu estiver morrendo, não é disso que eu vou lembrar, não, né? Eu sentada no meu escritório, trabalhando. Só que a gente tem que ter essa noção, porque muitas vezes as pessoas se perdem. Elas começam com um objetivo, tipo, eu quero dar uma vida melhor para os meus pais, eu quero fazer isso para melhorar a vida da minha família, eu quero passar mais tempo com minha família, mas no meio do caminho ela se perde e esquece quais eram as prioridades e começa a querer viver pelo trabalho. Mas, poxa, tu vai desgastar a tua vida, tu vai perder o teu tempo, assim, com isso, porque a gente tem que saber os limites. Mas é o que eu tô te dizendo, é a prioridade de cada um, Esse sabe? comigo. E tem que ter esse equilíbrio. E aí, por isso que eu te digo que eu prefiro investir para eu viver de renda ao invés de ter uma empresa, porque uma empresa é uma coisa que demanda muito de ti também, e acaba tomando esse teu tempo que tu poderia estar com tua família. Isso, você tem que estar administrando. Para quem vive só de uma, né, de uma profissão, ponto, só vai ser empreendedor. Mas aí eu, como já sou advogada, eu vou ter que ir para outro setor, migrar, né? Mas eu não tô dizendo que eu nunca vou ser, talvez. Então vamos ver como é que vai ser o futuro. Nunca, não sei. Realmente é uma coisa. Deus, só seja o que Deus quiser. Mas foi isso aí. A gente agradece muito pela sua participação. E por isso a gente trouxe esse troféu para você sempre lembrar da gente aqui. E espero que você tenha gostado muito. Gostei muito. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço o convite, me senti honrada. Pois é, então é isso, gente. Agradeço a todos que estão assistindo. Se ter algum problema aqui, porque é o nosso primeiro podcast, a gente pretende gravar mais, trazer próximos participantes, pessoas também de outras áreas, para vocês aí, né? Sei lá, tem medicina, pensa de alguma coisa, para seguir alguma outra carreira. Vamos estar sugestões, né? Não são sugestões aqui para gente, de pessoas de lá, que a gente pode trazer para cá. E é isso aí, agradecemos a todos estarem assistindo. Foi isso aí, valeu.